Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão do 22º domingo do tempo comum. Neste domingo, a Igreja reflete o Evangelho de São Lucas, versículo 1, 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Queridos irmãos, ao meditar este Santo Evangelho, eu me lembrei de uma colocação muito sábia do escritor inglês Gilbert Chesterton. Chesterton dizia que o ideal cristão não foi colocado em prática por ser difícil, não foi considerado difícil por ter se frustrado as tentativas de colocá-lo em prática, mas foi considerado difícil porque não foi vivido, não tentou-se vivê-lo. O Evangelho de hoje nos lembra exatamente sobre isso, sobre coisas que parecem ser impossíveis de viver no mundo de hoje. Não porque nós tentamos vivê-las e nos frustramos ao vivê-las, não, porque o mundo nos disse que é impossível, o mundo nos disse que não vale a pena e o mundo nos disse que não é bom vivê-las e que nós não vamos conseguir vivê-las. E que, para que vivê-las? O Evangelho de hoje fala exatamente sobre a humildade e a gratuidade. Humildade é a disposição reta e justa de reconhecer os próprios limites e os próprios erros e não avançá-los, mas corrigi-los, esforçando-se para, em uma modéstia muito sincera, em uma submissão reverente, buscar melhorar cada dia. E gratuidade, todos nós sabemos, é fazer sem esperar nada em troca, é oferecer, é doar-se sem querer nada em retribuição. É sobre humildade e gratuidade o Evangelho de hoje, sobre estes dois valores, essas duas virtudes que o mundo diz para nós que é para os fracos ou para os bobos. Mas, na verdade, humildade e gratuidade são os bilhetes, as passagens para o reino dos céus. Vamos olhar um pouquinho para este Evangelho para compreendermos melhor de onde Jesus está vindo, para onde Ele quer ir e qual é a mensagem que nós vamos guardar em nosso coração. Em primeiro lugar, estamos no Evangelho de Lucas e Lucas faz questão de mostrar duas figuras. A figura de Jesus em um banquete, em uma ceia, em uma refeição, e Jesus no meio dos fariseus. Jesus aproveita esta circunstância para mostrar para aqueles homens que tinham uma lógica própria e muitas vezes uma lógica perversa, que a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo. Jesus se utiliza de um banquete e dos fariseus para apontar para os fariseus e para nós que existem valores que vão acompanhar o reino e existem valores que podem e vão nos levar para o reino. Os valores da humildade, da gratuidade, do amor desinteressado, os valores do esvaziamento de si mesmo e da promoção do outro. Um banquete. Percebamos como os evangelistas sempre fazem questão de mostrar Jesus nas refeições. Jesus gosta de estar nas refeições porque, entre vários motivos, porque ao estar em uma refeição, Jesus usa daquele momento para falar do banquete da eternidade.
O banquete era uma forma também dos homens se exibirem, também dos homens se promoverem. Jesus participa de muitos banquetes. Jesus participa em outros momentos de simples refeições, mas o estar à mesa é uma bela figura daquilo que nos espera no céu. Jesus gosta de comparar o reino com um banquete, porque lá nós viveremos o eterno banquete junto do Cordeiro imolado, no amor da Trindade. Então, diante de um banquete, provavelmente um almoço, se dá o evangelho de hoje. Primeira figura, o banquete. Era um dia de sábado, Lucas faz questão de ressaltar. Então, muito provavelmente, Jesus havia estado na sinagoga com estes fariseus, havia saído da sinagoga e era a refeição do meio-dia, a refeição solene do sábado, sábado, dia santo dos judeus. Então, à mesa, se continuava as discussões a respeito das palavras meditadas na sinagoga. E é aí que Jesus aproveita para introduzir o tema da estranha lógica de Deus, da estranha lógica do reino, o reino que prefere a humildade e a gratuidade à soberba e ao interesse próprio. Então, primeira figura, banquete. Segunda figura, importante que Lucas faz questão de ressaltar, é a figura dos fariseus. Entendamos, os fariseus eram um dos principais grupos religiosos dos judeus naquela época. Os fariseus estavam profundamente ligados com a prática religiosa, com os ofícios da sinagoga. Eles estavam sempre presentes na religião e eles nutriam um amor, eles eram amantes da Torá. Mas aqui entra um problema. Amam tanto a lei que eles acabam absolutizando a lei, acabam cristalizando a lei e acabam colocando a lei acima do amor. Eles acabam esquecendo qual é o espírito da lei, qual é o espírito que move a lei, que é Deus que é amor. Então, os fariseus acabam por fazer da lei um absoluto, esquecendo das pessoas e passando por cima de todo tipo de fé, de esperança, passando por todo tipo de amor realmente. Passa por cima de todo o amor. Então Jesus se utiliza daquele momento juntamente com aquelas pessoas, os fariseus que se consideravam puros, por muito conhecer a lei, por muito praticar a religião, consideram-se superiores ao povo simples, vamos usar palavras mais triviais, ao povo pobre. Considerando-se superior ao povo pobre, consideravam-se dignos, e somente eles, dos primeiros lugares. Dos primeiros lugares nas sinagogas, dos primeiros lugares nas festas, nos banquetes, dos primeiros lugares na vida social. E aqui está, então, o que Jesus precisava para ensinar a eles e ensinar a nós, que a virtude da humildade é muito, muito maior do que qualquer disposição, interesse de ser o primeiro ou de esperar retribuição. Jesus alerta: o reino dos céus, o reino de Deus, não é como os reinos desta terra. Por isso nós precisamos ficar atentos e começar a mexer aqui dentro de nós, mexer realmente dentro de nós, porque dentro de nós sempre acaba por existir um pequeno fariseu. Ou, em outras palavras, acaba por existir sempre um grande orgulhoso e um grande interesseiro. Talvez este seja, queridos irmãos, um dos maiores desafios da fé. Ler e interpretar a história com novos olhos. E é isso que Jesus nos chama a viver hoje. É para isto que Jesus quer nos fazer caminhar. Para, olhando a história da salvação, olhando a nossa história, percebermos os polos, os opostos. O desejo de ser o primeiro com a necessidade de ser humilde. O horror do pecado com o brilho da salvação, da santidade. A soberba, a arrogância, a humildade, a abnegação. A grandeza de Deus, a pequenez humana. Mesmo diante desta polarização, nós somos chamados a viver estes valores que nos levam para o reino. Por fim, na última colocação de Jesus, no último versículo, Jesus vai nos dizer: é feliz quem dá sem esperar nada em troca, sem exigir, sem querer nada em troca. A retribuição da gratuidade é a alegria. A retribuição da humildade é a felicidade. Muita gente hoje é triste,
vive crises de felicidade, de alegria, e quando perguntadas, vocês já tentaram fazer algo para sair daquela felicidade? Vocês já tentaram fazer algo para o outro? Doar-se para o outro? Muitas vezes a resposta é não. Jesus mesmo está a dizer, tantas e tantas vezes o melhor remédio para a tristeza é sair de si, é oferecer-se, é doar-se. Portanto, queridos irmãos, diante desta palavra, nós vemos que o mundo, o mal, nos oferece 3 ações, sintetizando 3 verbos: ter, subir e dominar. A lógica do reino é inversa a tudo isso. Jesus nos pede o contrário. E então Jesus nos ensina hoje outras 3 atitudes, outros 3 verbos, que é possível para a nossa vida, que é possível de ser vivido. E somente se vivemos, vamos para o céu. 3 verbos e atitudes de salvação: dar, descer, servir. Enquanto o mundo diz ter, subir, dominar, Jesus, clamando a nós, nos ensina dar, descer, servir. Querido povo de Deus, que nós não fracassemos por não termos tentado, mas o Senhor nos diz, é possível. O Senhor nos oferece a sua mão, nos estende o seu lado aberto, o Senhor nos dá o seu exemplo e está sempre conosco. Ele está comigo, Ele está contigo e Ele quer nos ajudar a sermos cada vez mais humildes, não interesseiros, não orgulhosos. Quantas e quantas vezes em nossas igrejas acontecem brigas e mais brigas pelo primeiro lugar? Seja pelo primeiro lugar nos bancos, seja pelo primeiro lugar nas lideranças, nas pastorais. Quantas e quantas vezes nas nossas famílias, quantas e quantas vezes entre nós já não nos pegamos querendo somente privilégios, benesses, ou como ouvi certa vez, farinha pouca, meu pirão primeiro. Querido povo de Deus, que o Senhor nos ajude neste domingo e sempre, pela força da Eucaristia, a vivermos na humildade, trabalhando a gratuidade. A glória de Deus, em primeiro lugar, a nós o desprezo. Deus abençoe você e sua família e venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e que viva Cristo Rei.